Estamos aqui porque saímos de casa, naturalmente. Estamos aqui porque, saindo dos nossos lares, pela fé, buscamos ao Senhor. Essa era a expressão belíssima do profeta Isaías na primeira leitura. Buscai o Senhor. E nós o buscamos, porque nós temos fé. Mais ainda, nós o buscamos porque Deus nos deu a graça de buscá-lo. Ninguém busca a Deus se não foi um dia despertado pelo próprio Deus, com a sua graça. Nós buscamos o Senhor porque é Ele quem toma a iniciativa de nos buscar primeiro. Não esqueçamos jamais a expressão joanina, Deus nos amou primeiro. Ou ainda, se quisermos tomar um dos profetas Jeremias, com amor eterno eu te amei. Deus nos ama muito antes, Deus nos procura bem antes de nós o buscarmos, de nós o amarmos. E é assim que a parábola do Evangelho de São Mateus iniciava falando de um patrão que levantou bem cedo, foi à praça procurar trabalhadores para a sua vinha. Esse patrão da parábola é Deus. Deus que logo cedo está nos procurando. Deus que logo nas primeiras horas do alvorecer do dia já nos chama para trabalhar em sua vinha. Busquemos o Senhor. A festa de Nossa Senhora das Dores foi essa oportunidade de buscar mais a Deus, de estarmos mais perto dEle. Pois afinal, não sabemos quanto tempo teremos, quantas festas ainda nos restam. É desse modo, portanto, queridos irmãos, que o profeta Isaías dizia: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se há alguma coisa que esta pandemia do coronavírus, da Covid-19, serviu à humanidade, é para que nós tomássemos mais consciência da finitude da vida. Quantas vezes os números dizem mais do que os números. Os números de mortos dizem que a vida é finita. E, portanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A parábola no Evangelho de Mateus, e ela é única no Evangelho de Mateus, os outros não a possuem. Ela continua dizendo que o Senhor várias vezes foi novamente à praça, em horários diferentes. Vejam a pedagogia de Deus como é tão linda. Várias vezes Deus nos busca, várias vezes Deus nos procura, várias ocasiões Deus nos concede para a nossa própria conversão. Vai às praças, vai aos lugares onde nós nos encontramos, vai aos espaços onde nós estamos e nos convida: vinde, venham trabalhar na vinha, vinha que significa o reino, venham para o reino eterno. Não se detenham, não se ocupem e não se preocupem apenas ou somente com as coisas mundanas, terrenas. Venham para a vinha, vinde para o reino. Quantas oportunidades na vida, essa praça em que o patrão vai convocar, vai procurar os trabalhadores, é a nossa vida. Os horários são as diversas circunstâncias, os vários modos, as tantíssimas ocasiões
que Deus nos concede para nós nos convertermos, para nós o buscarmos prioritariamente em nossa vida. Por isso que a oração da coleta dizia que nós possamos amar a Deus e ao próximo acima de tudo. Mas quantas outras coisas nós colocamos acima do amor a Deus? A parábola, se fosse apenas lida e entendida até este aspecto, ela seria demasiadamente bela e por demais linda, falando da gratuidade de Deus, da misericórdia divina. No entanto, existe um dado que subverte, que modifica totalmente o nosso conceito, o nosso pensamento a respeito de Deus. Às 5 horas da tarde, continua nosso Senhor contando a parábola, o patrão vai à praça e encontra ali alguns homens desocupados, talvez desempregados, certamente desempregados, e o patrão pergunta-lhes por que eles estavam ali o dia inteiro, e eles respondem: porque ninguém nos contratou. Às vezes acontece isso também na nossa vida, vidas que são perdidas porque as oportunidades do encontro com Deus foram perdidas, vidas que foram perdidas porque não houve o encontro, vidas que foram perdidas porque não se escutou de alguma forma o chamado de Deus. E como Deus nos chama, toda hora Deus está nos chamando: venha, venha para o reino, vinde para a vinha. Quantos chamados Deus faz em nossa vida, em nosso coração, e nós não o escutamos. Com aqueles homens da última hora, das 5 da tarde, pode ser que tenha acontecido isso. Eu me recordo, Padre Zenilson e Padre Francisco, há 2 anos atrás, quando eu fiz o meu jubileu de prata sacerdotal, eu escolhi como frase para o santinho da lembrança, aquela lembrancinha que marca texto, marca Bíblia, a frase de um velho sacerdote de Salvador que já faleceu há muitos anos. E ele dizia assim: queria começar tudo de novo, para em tudo ser melhor. Queria começar tudo de novo, para em tudo ser melhor. Aqueles homens das 5 horas da tarde queriam, na verdade, isso. Eles queriam ter começado de manhã cedo. Quem sabe até para ter a certeza de que à noite levariam o pão para os seus filhos. Queriam começar mais cedo, na certeza de que se ocupariam durante o dia e não passariam o dia inteiro a vagar. É dessa palavra vagar que surge aquela outra, vagabundo, o que não tem o que fazer, o que fica vagando. O patrão da parábola foi tão misericordioso, mas tão misericordioso, que pagou aqueles homens das 5 horas da tarde a mesma moeda de prata, 1 denário, que havia combinado com os outros, os que foram contratados de manhã cedo. Acontece, porém, que aqueles que trabalharam 8 horas no sol causticante reclamaram. É que naquela época não havia legislação trabalhista, não se falava de isonomia salarial, e ainda bem que não tinha sindicato. Mas eles foram legitimamente reclamar, mas ouviram uma resposta
que não queriam ouvir, mas é a resposta que nós precisamos ouvir. Eles reclamaram da desigualdade, da injustiça, porque eles trabalharam apenas 1 hora e receberam a mesma coisa que nós trabalhamos durante o dia. Se eu perguntasse a vocês aqui, perguntasse a vocês que estão escutando pelo rádio ou assistindo pela televisão, vocês acham isto justo? É justo isso? Não é. Trabalhar o dia inteiro e o outro trabalhar apenas 1 hora e receber o mesmo salário, aí é que está. E voltamos à primeira leitura do profeta Isaías. O conceito de Deus, o nosso pensamento a respeito de Deus. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. O pensamento humano é tão diferente de Deus quanto é o céu acima da terra. E voltamos novamente ao Evangelho, quando o patrão dá a resposta àqueles homens que reclamaram, que se lamentaram do salário desigual, uma vez que a carga horária foi também diferente. Mas vocês estão com inveja porque eu fiz o bem? Porque vocês reclamam, eu não fui injusto, eu contratei com vocês, eu fiz um acordo de 1 moeda de prata. Não posso eu fazer com aquilo que eu tenho o que eu quero, o que eu amo, o que eu desejo fazer. Queridos irmãos, não tenhamos dúvida, tantas vezes nós também, mesmo que implicitamente, murmurando dentro do nosso coração, nós também reclamamos contra Deus. Mas que mundo injusto! Fulano nunca vai à igreja e tem tudo. Fulana não reza e eu estou aqui no hospital com tantas doenças. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. A justiça de Deus não é igual à justiça dos seres humanos, porque Deus não é humano. Deus é Deus. Não cabe em nossos conceitos, em nossas ideias. E por isso mesmo, o patrão daquela parábola faz uma observação a um dos seus reclamantes. Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Na tradução grega do Evangelho de Mateus diz: ou você tem um olho mau para ver somente aquilo que você quer? Quantos olhos maus que apenas vê a maldade, que apenas observa o negativo, que somente enxerga o defeito, a falta, a carência ou a deficiência. Quantos olhos maus, que precisavam ser convertidos, ser modificados, para olhar com compaixão, olhar com os olhos de Deus, olhar as coisas diferentes, olhar o mundo com outros olhos. Os padres da igreja, lá nos primeiros séculos, chamavam isso de inveja espiritual. É quando nós temos inveja das bênçãos que Deus concedeu a outra pessoa. Você acha que a outra pessoa não merecia. Você acredita que Deus está sendo injusto. Mas Deus tem uma justiça diferente. O pensamento de Deus é diferente do seu. Vai saber? Sabe lá por quê? Deus concedeu aquela bênção àquela outra pessoa. E desse modo é que Deus concede tudo
a cada pessoa conforme a sua benignidade, a sua gratuidade, o seu amor que é tão diferente do nosso. A inveja, queridos irmãos, e se nós pensarmos bem, esta segunda parte da parábola, ela também traz um conteúdo muito forte, muito expressivo. A inveja, ainda no dizer dos santos padres, dos primeiros séculos, repito, a inveja é mãe, estamos falando aqui do gênero feminino, a inveja é mãe de outros pecados, de outros defeitos. Aquele que tem inveja geralmente é ambicioso, é ganancioso. Aquele que tem inveja fala mal. Aquele que tem inveja cria circunstâncias de maldade para outra pessoa. Por isso que sempre nós devemos rezar pedindo a Deus que nos livre desse mal, desse pecado que se chama inveja. E além de rezar, a gente deve reconhecer: mas Nosso Senhor me concedeu outras bênçãos, outros talentos. Eu não posso ter inveja de alguém que toca um instrumento musical, porque eu toco a minha vida. Não posso ter inveja de alguém que tem outras habilidades. Eu tenho a habilidade de dirigir. Não posso ter inveja da criatividade pastoral de Padre Zenilson, porque eu tenho outra criatividade. Não posso ter inveja da disponibilidade de Padre Francisco, que dia inteiro corre ruas, hospitais, cemitérios, becos e praças, porque eu também tenho outro tipo de disponibilidade. Reconheça, agradeça as bênçãos, os dons que Deus concedeu a você, a mim, a cada um. Não precisamos ter inveja dos outros. Antes, possamos dizer como São Paulo, na segunda leitura, a carta aos Filipenses é um verdadeiro testamento lindíssimo do apóstolo Paulo. Para mim, viver é Cristo e morrer é o lucro. Alguém um dia me perguntou: mas, senhor bispo, será que São Paulo estava depressivo e disse que morrer para ele era o lucro? Vejam o versículo anterior, ele dizia: viver para Cristo e morrer com Cristo. Santa Teresa de Ávila dizia: morro porque não morro. Santa Teresinha também com uma expressão semelhante. Tudo isso para dizer que tudo em nossa vida pertence a Cristo. Façamos por viver melhor, viver para Cristo, para que um dia eternamente possamos também viver com Ele. Ele nos busca neste mundo, Ele nos busca aqui, e nós o buscamos lá na eternidade. Ali sim haverá o encontro eterno e definitivamente feliz. Amém.